casa do Senhor. Isso, Serginho. Pode aumentar. Esse é melhor. Em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que mil noites. Em outro lugar. Um dia em tua casa Vale mais do que 1000 noites. Em outro lugar. Eu ando pelo mundo, mas tua casa é meu lar. Pode continuar, vamos ver, quem sabe. És pra mim viver em comunhão com meus irmãos todos os dias. Maravilhoso é pra mim, maravilhoso é pra mim viver em comunhão com meus irmãos todos os dias. O pardal encontrou casa, a andorinha fez o seu ninho, eu encontrei. Então diga: um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em outro lugar. Eu ando pelo mundo, mas tua casa é nosso lar. Aplauda a Ele! Quem é? O Charlie tá rindo, o Jorge tá rindo. Quem é? Quem é da antiga? Quem foi lá da Real Botinha? Da Real Botinha. Começou lá com a gente na Real Botinha. Levanta a mão, lá na Real Botinha. Lembra que eu só cantava um louvor? E agora tá a mesma coisa, não mudou nada. Tem pessoas aí que dá, pô, pastor, de novo com esse louvor, já não aguento mais. Amém, amados? Glória a Deus. Amado irmão, irmãos que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos. Fique à vontade, a casa é do nosso Pai. Mas se você tem uma igreja, tem uma comunidade a qual você faz parte, continue lá, amados, que o seu pastor precisa de vocês lá, ajudando ele. Mas se você está sem uma casa espiritual, sem uma comunidade a qual você faz parte, de irmãos que vão te ajudar, que vão cuidar de você, fique à vontade, porque caiu na rede Então você caiu na rede, já é o peixe de Rehobote. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Hoje vocês vão ter que me aturar. Hoje o Espírito Santo de Deus falou com o pastor Alexandre e ele me mandou uma mensagem dizendo que o culto da manhã das 9 horas estaria na minha responsabilidade, na minha incumbência, de trazer uma palavra aos vossos corações, às vossas almas. E eu queria pedir a você que você orasse por mim. Põe suas mãos para cá e ore por mim, me abençoe, porque eu creio que Deus vai usar a minha vida para nos abençoar nesta manhã. Enquanto você ora por mim, eu vou orar por vocês. Pai, está aí os teus filhos, amados, queridos, servos do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha abrir o coração, os ouvidos, que o Senhor venha blindar a mente dos teus filhos, para que a mente deles esteja cativa somente a Ti e a Tua palavra. Que os ouvidos estejam abertos, pois a Tua palavra será ministrada. E prepare o coração dos teus filhos. Eu creio que já foi preparado através dos louvores e que esse coração esteja pronto a receber a Tua palavra, que é a semente, onde vai
frutificar, onde vai ser semeada, e vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Amém! Quero também dar um bom dia ao pessoal da internet. Acredito que o nosso pastor e a nossa pastora estão nos vendo, nos ouvindo. Então, um bom dia, pastor Alexandre, pastora Bárbara. Aos visitantes, meu nome é César, eu sou um dos pastores auxiliares dessa comunidade. E junto com meu mozinho, eu sou dela e ela é minha, e somos casados para sempre. A mulher mais linda e mais maravilhosa do universo, não é da igreja, é do universo. Então, você que está nos vendo, te desejo um dia extraordinário. Quem está com saudade do pastor Alexandre? Em breve ele estará de volta. Está em repouso, para quem não sabe, ele fez uma cirurgia. Na segunda-feira está repousando, mas em breve ele estará aqui para que nós venhamos matar a saudade dele. Amém? Então você da internet, seja muito bem-vindo e abra o seu coração e receba a palavra do Senhor nesta manhã. Amém? Tem um fly aí? Tem um fly? O tema desta manhã é esse aqui, ó. Eita, pelo menos teve um aleluia, né? Por que vocês não deram aleluia, glória a Deus? Vocês não estão recebendo bons conselhos? Tem alguém que está aqui, é da comunidade evangélica Hellbot, não está recebendo bons conselhos? Amados, ao longo da minha caminhada, são 16 anos de caminhada, sei que tem pessoas aqui que têm muito mais tempo de caminhada do que eu, mas ao longo da minha caminhada eu tenho aprendido isso, que nós precisamos dar bons conselhos e precisamos, claro, ter bons conselheiros, porque bons conselhos só dá quem é bom conselheiro. Isso é fato, porque conselho todo mundo dá, mas bons conselhos é difícil. E nesse mundo atual que nós vivemos, apesar de que, desde que mundo é mundo, os conselhos que as pessoas recebem são bons e ruins. Mas nessa manhã eu estou aqui, Deus me deu essa palavra e eu quero transmitir à igreja e vou trazer exemplos na Bíblia de homens, mulheres que receberam bons conselhos, que continuaram praticando esses bons conselhos, mas, infelizmente, teve homens, pessoas que não continuaram praticando. Porque o grande mistério da vida, amados, é nós continuarmos a caminhar dentro dos conselhos, dos ensinamentos, das instruções que recebemos. E o que nós temos notado durante a nossa caminhada é que muitas pessoas começam bem, aceitam os conselhos, as instruções, ensinamentos, mas não permanecem, não continuam, não perseveram e acabam se afastando. Então, nessa manhã, amados, eu quero trazer algo para a nossa vida que eu creio que vai ser mais um ensinamento para todos nós, para que nós venhamos sair daqui de fato e de direito, praticando esses bons conselhos que temos recebido. E eu sei que conselhos extraordinários têm saído desse altar, através dos pastores, através da liderança de célula, através de servos, de irmãos, que nem ministram nesse altar, mas que na sua vida cotidiana, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua família, na sua vizinhança, tem dado bons conselhos às pessoas. Então eu quero que você abra a palavra de Deus. Perdão, Serginho, eu bati o microfone aqui. Eu quero começar falando de um homem que
apesar, é uma história que talvez todos que estão aqui conheçam. Talvez até já ministraram sobre essa palavra. Mas para você que ainda não conhece, não ouviu, ou até você que já conhece, já ouviu, eu quero mais uma vez transmitir ela e usar ele como um exemplo. Um exemplo de ser seguido naquilo que ele fez de bom, de maravilhoso, extraordinário. E daquilo que ele deixou de fazer e de seguir. Então eu quero que você, por favor, preste atenção. Se desligue aí desse mundo lá de fora. Esse mundo não tem nada a nos oferecer. Nós vivemos nesse mundo e estamos de passagem nesse mundo. Amém? Mas, porém, temos uma missão. Temos uma missão nesse mundo. E lembre-se sempre disso, você tem uma missão. E essa missão é dada pelo Senhor. Vamos lá, 1 Reis, capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1. Você que gosta de anotar, eu costumo, se você já viu algumas ministrações que eu tive a honra e o privilégio, e sou grato a Deus por isso, pela misericórdia e graça dele, em ministrar eu sempre coloco alguns tópicos, e esse primeiro tópico é assim, se você quer anotar, você que quiser anotar. O primeiro tópico diz o seguinte: conselhos que foram seguidos, mas depois foram deixados. Conselhos que foram seguidos, mas depois foram deixados. 1 Reis 2:1. Isso aqui os últimos conselhos de Davi para o seu filho Salomão. E ele vai, no momento da morte de Davi, ele vai aconselhar o seu filho muito jovem, ia assumir o reino. Segundo os estudiosos, ele tinha no máximo aí 18 anos de idade. Então ele era muito jovem e não tinha experiência para assumir o reinado. Porém, o seu pai já estava em dias de velhice, estava a ponto de partir no Senhor, e ele chama Salomão para dar alguns conselhos. E diz assim, 1 Reis 2:1, quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselhos, é a NTLH, não é a Bíblia, a versão do pastor Alexandre, que é a NVT, é a versão NTLH, por favor. Vamos lá, me perdoem. Quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselhos a seu filho Salomão. Davi disse: está chegando o dia da minha morte. Portanto, seja corajoso e seja homem, e faça aquilo que o Senhor, seu Deus, manda. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido aonde quer que for e em tudo o que fizer. Versículo 4. Se você obedecer ao Senhor Deus, Ele cumprirá a promessa que me fez. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente aos seus mandamentos, com todo o seu coração e com toda a sua... Então Davi, ele está aconselhando seu filho, está dando conselhos ao seu filho, de como ele deve viver a vida dele, levar adiante a vida dele, o reinado, levar adiante a responsabilidade que ele vai ter sobre um povo, e um grande povo. Aqui não tem um povo grande em Rehobote? Tem um povo grande, mas imagina o povo de Israel, aquela nação, naqueles tempos. E nós sabemos que lá no Egito o povo sofria muito. Mas quanto mais o povo sofria, quanto mais o povo
era colocado cargas no povo, mais esse povo se multiplicava. É igual massa de bolo, né? Quem é boleiro aí, quem entende dessas coisas, quanto mais bate, mais cresce. Mas calma que hoje é no amor. Hoje é no amor, né, Chuchu? Hoje não, né? Tem que ser sempre no amor. Porque mesmo na exortação, mesmo na bronca, mesmo na disciplina, é com amor. E nós precisamos entender isso. Então, amados, Salomão ele tinha uma grande função, assumir o reinado de seu pai e muitas responsabilidades. E seu pai começa a dar esses conselhos. O incrível que eu acho é que quando, no versículo 4, né, ele diz assim: se você obedecer ao Senhor Deus, Ele cumprirá a promessa que me fez. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente aos seus mandamentos, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Coração, sentimento, alma, sentimento, porém, razão. E o detalhe, por que o tema é bons conselhos? Podia ser conselhos somente. Mas por que bons conselhos? Porque se nós não obedecermos, se nós não andarmos nos conselhos das pessoas que estão sobre a nossa vida, nos aconselhando, se nós de fato não fazemos isso fielmente, de coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, nós não seremos bem-sucedidos, amados. E Salomão, ele começou maravilhosamente bem. Um rei sábio, um homem sábio, um homem que Deus deu a sabedoria. Segundo a palavra do Senhor, não existia e não vai existir rei mais sábio do que Salomão. E eu brinco e costumo dizer, tem um que é parecido com ele. Quem pode me dizer? Quem é? É o Giogli. Quem é o Giogli? É o Google. Pode rir, é para você rir, eu estou brincando. Por que é o Google? Ei, Tiago, aí, essa... Porque tudo que tu pergunta a ele, ele te responde. Não é? Pergunta ele lá, bota uma pergunta lá para ele vai te responder. Agora, cuidado com a resposta, né? Porque vai ter boas respostas e respostas totalmente erradas. Ou seja, conselhos bons e conselhos horríveis. E você tem que ter muito cuidado. E olha, que tem muita gente que tem estudado e hoje, né? Isso aqui é uma ferramenta maravilhosa para você estudar. A internet, né? O Google e suas plataformas. Mas muito cuidado, porque você pode pesquisar algo lá e o que ele vai estar falando não é verdadeiramente o que ocorreu, a história correta, o fato que existiu. Isso em todas as circunstâncias, amado. Por que existem as fake news aí da vida? Por causa disso. E tem pessoas acreditando. E tem servos de Deus, homens de Deus, né? Eu costumo dizer que não são crentes, não são cristãos, porque crente, ele crê só naquilo que favorece a ele. O cristão, ele crê em toda a palavra do Senhor, ele segue Jesus, ele serve Jesus. Esse é o verdadeiro cristão. Então, o crente até o diabo é. Então, Salomão, voltando para Salomão, ele começou muito bem. Ele governou Israel, reinou Israel por 40 anos. Fez um templo do Senhor magnífico, onde todas as nações ficavam de boca aberta. O seu palácio era riquíssimo, era maravilhoso. Vinha reis de outras nações, vinha pessoas de vários lugares do mundo para conversar com Salomão, para ver o seu palácio, os seus feitos, o templo do Senhor, admirar a sabedoria daquele homem. E foi um rei onde Deus foi tão bondoso que na época de Salomão ele teve paz, governou Israel em paz com as outras nações. Olha que coisa maravilhosa.
A coisa mais maravilhosa que existe no mundo, amados, é você ter paz. E pode estar a guerra que for. A guerra está acontecendo, né? Os assaltos estão acontecendo, mortes estão acontecendo. O mundo, a cada dia, só piora. E vai piorar ainda mais, amados. Ô pastor, está me dando uma palavra de desânimo? Não, estou te dando uma palavra para que você entenda de que Jesus vai voltar. Amém? E para ele voltar, o mundo não pode estar tranquilo. Não pode estar em paz. Agora, a paz que excede todo o entendimento, que é a paz que está dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus, que habita em cada um de nós, essa paz, pode estar a guerra que for, nós precisamos ter. Mas para conseguir essa verdadeira paz, que eu sei que tem alguns de nós que entramos nessa manhã aqui, que talvez está a ponto de largar tudo, abandonar tudo, chutar o balde, como se diz o ditado. Tem pessoas que estão aí nesse mundo afora sem essa paz. E nós estamos aqui como conselheiros para te dar um bom conselho, para que você permaneça, continue e persevere. E Salomão, apesar de ter construído um grande palácio, um grande templo, coisas maravilhosas, pessoas admiravam Salomão e a riqueza de Israel, de tal forma que iam lá, pô, mas que homem é esse? Só que, infelizmente, no decorrer da sua caminhada, ele acabou deixando a desejar. Vamos lá, 1 Reis 11, aí mesmo, 1 Reis 11, a partir do versículo 1. Pense numa pessoa que foi tão sábia, teve uma sabedoria incrível. Vocês lembram quando as mães estiveram diante dele com o filho? Uma tinha matado seu filho quando estava dormindo, mas ela foi lá e pegou a filha da outra e botou no seu colo. Aí eles dizendo, o filho é meu. Aí a outra, não, é meu. Aí foi diante do rei. E ele sabiamente tirou a espada do seu comandante do exército. Olha o celular, está tocando. Pegou a espada, bota no vibracal aí, amados, ou no aquele modo avião. Pegou a espada e falou, não, então vamos fazer o seguinte, vamos dividir o filho no meio, para não ter guerra. E aí a verdadeira mãe, não, faz com ele não. Pode dar para ela. E aí ele, não, você é a verdadeira mãe, porque uma verdadeira mãe, ela jamais quer o mal para o seu filho. E filhos, não importa a sua idade, sua mãe só te dá bom conselho, pode ter certeza. E se ela te der um conselho ruim, e você é um homem de Deus, você mostra na palavra, para ela, na palavra, na Bíblia, de que ela está dando um conselho que não convém. Amém ou não amém? Amém. Mesma coisa aí os maridos. Maridão, aprendi uma coisa. Se você não ouvir o Espírito Santo, ouça sua mulher. Ih, Jesus, aí, ó, a mulher amada. É verdade ou não é, esposas? Então, se você não consegue ouvir o Espírito Santo, ouça a sua esposa. Oh, Jesus. 1 Reis 11:1 diz assim, ó. E você também, esposa. Não diz assim não, mas você também, esposa, ouça o seu marido. Tá? Porque com certeza ele é um homem sábio, quer te dar bons conselhos. Amém? 1 Reis 11:1. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do rei do Egito, ele casou com mulheres etéias e com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor, Deus, havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Versículo 3. Salomão casou com 700 princesas.
Ei, Jesus! E também teve 300 concubinas. Amados. Elas fizeram com que ele se afastasse de... Misericórdia, fala assim, misericórdia. Assim. Versículo 4. E quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. E ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. Triste, né? Começou bem, um homem sábio, mas foi casar logo com quem? E não foi uma mulher, amado. A primeira, já começa por aí, a primeira mulher que ele se casa era do Egito. Já começou errando de cara. Amado, se você está aqui, se você está na internet me ouvindo e você está namorando, está em corte com alguém, não importa se é de outra religião, porque a gente tem visto pessoas se casando na igreja, no altar, com um pastor, com um homem de Deus, através de uma mulher de Deus, dando conselhos bons, e separa, se divorcia. Isso, por que isso acontece? É porque de fato casou errado, sem Deus mandar, sem Deus autorizar, sem Deus dizer assim, não filho, casa que essa vai ser a sua varoa pro resto da tua vida. Casa que esse vai ser o seu varão pro resto da sua vida. Isso tem acontecido no meio cristão, amados. E por que isso? Porque não segue os bons conselhos a qual foi dado. E quando a gente fala isso aqui, amados, é porque nós já temos experiência e passamos por isso. Com casais que nós falamos assim, não, tem certeza? Eu sou do tempo lá de 80, né? Mas não é 80 não, tá? Eu sou daquele tempo de 80, porque eu falei 80, porque 80 não tinha celular, tinha? Não, né? Tinha não. Não tinha celular. Né? Você falava com a pessoa como? Quando você queria falar com a pessoa? Olho no olho, não é isso? Visita. E eu amo isso. Para mim tem que ser no olho. Esse negócio de internet tá mandando mensagem. Não. Hoje tem pessoas assistindo o culto online. Ah, pastor, mas tem pessoa que precisa e está lá. Mas eu acho que a maioria poderia estar aqui, não estão. Enfim. Não estou dizendo que a internet não foi boa, não é isso, amados. Não estou contra a internet. Só que tem coisas, amados, que você precisa olhar no olho. Precisa ser olho no olho. Você precisa olhar para a pessoa. Porque você, através da internet, através de uma mensagem, você é mal interpretado, até quando você fala. Mas quando você está com a pessoa frente a frente, é totalmente diferente. É como você assistir um culto, é totalmente diferente. Você está aqui, está em casa assistindo. Então, amados, Salomão já começou errando por aí. Casou-se com uma mulher do Egito. E depois teve outras mulheres estrangeiras e concubinas. Então começou bem, recebeu o conselho do seu pai e começou bem a sua caminhada. Mas lá na frente, quando ele se torna maduro, experiente, que era para ter mais sabedoria ainda, e através dos seus conselhos sábios, continuar o povo de Israel em paz e um povo único. O que aconteceu? Esse povo foi dividido. Quando Salomão, na sua velhice, ele comete essas coisas, Deus olha e fala, eu vou ter que dividir esse povo. Eu não posso deixar, eu prometi ao meu servo Davi, a dinastia do reinado de Davi ia perpetuar. Mas quem ia governar esse reino? Se esse reino estava todo bagunçado, cheio de deuses, todo mundo adorando outros deuses, Deus teria que fazer algo. E aí ele divide o reino.
dá 2 tribos para Roboão, que é o filho de Salomão, e ele assume Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos fica com Jeroboão, que era um combatente lá, servia um dos combatentes de Salomão, no seu exército. E esse reino é dividido, amados. Então, quando nós, e o que eu quero falar e transmitir para nós, quando nós não seguimos os bons conselhos que recebemos, alguma coisa na nossa vida vai dar ruim. Alguma coisa não vai dar bem, vai dar ruim, porque não seguimos bons conselhos. Falei sobre casamento, mas um jovem que não segue um bom conselho dos seus pais, dos seus líderes, dos seus pastores. Quando nós deixamos, amados, de seguir aquilo que, todas as instruções, ensinamentos e conselhos que são dados diante da Bíblia, perante a Bíblia, nós acabamos sofrendo de alguma forma. Algo na nossa vida acontece. E você está aqui hoje, talvez você está aí meditando. Pastor, é verdade, porque isso aconteceu na minha vida. Aconteceu algo ruim na minha vida, por quê? Porque eu não segui, mas eu fui aconselhado. E por que a gente não segue, amado? Por que a gente cisma de seguir os nossos próprios conselhos? Porque todos nós, amados, todos, precisamos de conselheiros, precisamos de pessoas que no momento que nós temos dúvida de algo, a gente vai até essa pessoa e pergunte: e qual a decisão que eu vou tomar? Porque às vezes você ora e Deus não responde. Então você vai a alguém e você expõe. Mas claro, quem é essa pessoa que você está indo? Porque como eu disse, conselhos é dado à vontade. Mas e bons conselhos? Quem é essa pessoa, qual você tem buscado o conselho? Tem pessoas que têm escutado mais a pessoas do mundo do que o próprio pastor da igreja, do que o próprio líder da célula, do que o próprio irmão. Eu não estou falando sobre liderança, não importa, amado. Todos nós, independente de cargo eclesiástico, nós somos servos e filhos de Deus. Mas como nós estamos nos comportando como servos e filhos? Será que temos dado bons conselhos? Será que temos recebido e, através desse recebimento de bons conselhos, temos caminhado? E Salomão, ele começou muito bem, mas na sua trajetória, no final, ele aconteceu isso. Não quero aqui atribuir, claro, que lá no final de tudo, lá em Eclesiastes, ele se arrepende de tudo que ele fez e diz assim, tudo vaidade. Essa vida não passa de vaidade. E é uma grande realidade. Tudo que nós fazemos, tudo que nós temos, melhor dizendo, nessa vida, tudo que nós adquirimos, tudo é vaidade, amados. Tudo. Deus não está olhando nada disso. Deus quer que nós vivamos o melhor dessa terra, comemos o melhor dessa terra. E a partir do momento que seguimos os bons conselhos, isso vai acontecer na nossa vida. Mas isso é consequência daquilo que nós somos. Fiéis ao Senhor em tudo. De coração, de alma, de espírito. E quando nós fazemos isso, as coisas vão vir, amados. A gente não corre atrás de bênção, a bênção que vem sobre a nossa vida, amém ou não amém? Mas eu não quero que você fique com a imagem ruim de Salomão, não. Ele se arrependeu na sua velhice e com certeza está com o Senhor nesse momento, amém? Segunda coisa, segundo tópico aí, coloca aí, conselhos que foram seguidos e não foram deixados. Conselhos que foram seguidos, ou seja, a pessoa ouviu o conselho e seguiu aquele conselho que foi dado. Não deixou a sua trajetória de vida, a pessoa permaneceu nesse conselho. E se você, até hoje, não tem conselhos que Deus, o Espírito Santo está te lembrando, e se não está lembrando, peça a Ele para te lembrar, que você não seguiu, deixou de seguir, pense nisso. Pense nesse conselho que você recebeu e você deixou de seguir. Porque
eu preciso seguir esse... É um bom conselho? É um conselho extraordinário. E por que eu abandono? Eu deixo de fazer, eu deixo de seguir esse conselho. Em homenagem a todas as mulheres, né? Estão aqui, uau, pode falar. O pastor Alexandre está aqui, não costumo falar, mas você pode falar. Uau! Em homenagem às mulheres, a meu mozinho. Esther, capítulo 2. Esther, vamos falar de uma mulher maravilhosa. Não é isso? Uma mulher que foi sábia, muito sábia, mas que ela foi sábia porque ela recebeu conselhos de alguém. Quando nós oramos ao Senhor, pedimos sabedoria, Ele vai dar sabedoria a nós. Ele vai dar. Mas quando nós buscamos sabedoria através também da leitura, do conhecimento bíblico, sabedoria através de homens e mulheres que são sábios, você adquire sabedoria também através disso, amado. Talvez você tenha orado e pastor tenha orado, pedido a Deus, não é Deus que dá sabedoria? Sim, é Deus que dá sabedoria. Mas talvez você não tenha conseguido isso. Quantas palavras já foram ministradas nesse altar sobre sabedoria? Quantos propósitos foram feitos para que nós venhamos buscar sabedoria do Senhor? Porque quando nós temos sabedoria, amados, e de fato praticamos a sabedoria a qual nós recebemos, usamos a sabedoria para o bem e não para coisas ruins, com certeza seremos bem-sucedidos em tudo. Em tudo. Nada vai nos faltar. Amém? Esther, capítulo 2, versículo 19. Uma mulher sábia que recebeu conselhos maravilhosos. Diz assim, durante o tempo em que as moças estavam sendo transferidas para o outro harém, Mordecai tinha sido nomeado pelo rei para ocupar um cargo no governo. Outras versões falam Mordecai, né? Mardoqueu, perdão. Mardoqueu. Essa versão fala Mordecai. Esse homem era primo de Esther. Esther era criança, perdeu seus pais, que estavam exilados. E esse homem cuidou dessa menina como se fosse sua filha. Cuidou dela o tempo todo, desde criança, como sua própria filha. E Esther cresce, fica uma moça. E sabemos que chega um tempo de que a rainha Vasti, o rei está no palácio, dando uma festa, um banquete para os governantes, para os governadores, para as autoridades daquele lugar. E em determinado momento, né, o rei já chapado, cheio de vinho, manda chamar Vasti e fala que ela colocasse a coroa para se apresentar diante dele e de todas as autoridades, para que as autoridades daquele lugar vissem a beleza de Vasti. E aí o que ela faz? Não vai, né? Se nega, porque ela estava também fazendo uma festa lá, competindo com o rei. O rei vai fazer uma festa, também vou fazer. Cuidado com isso, esposa. Cuidado com isso, marido. Cuidado. Eu sempre falo e aconselho, tudo que você for fazer, marido, faça com a sua esposa. Se possível, até trabalhe com ela. Tudo que você for fazer, esposa, faça com seu marido. Trabalhe com ele. Por quê? Porque quando você tem do seu lado a sua esposa, e você, esposa, tem o seu marido, é a melhor coisa do mundo. Por quê? Quando eu digo isso, é para casais que de fato conhecem ao Senhor e têm praticado a palavra do Senhor. Porque casais aí fora, eles estão vivendo uma vida, mas com tudo isso, você que está pela internet, está me assistindo ou vai me assistir, que não é cristão, ainda não entregou a sua vida a Cristo, talvez tem pessoas aqui assim,
que ainda não entregou a vida ao Senhor. Faça tudo com a sua esposa. Esposa, faça tudo com o seu marido. E Esther, o rei, ele pede que chame Vasti, Vasti se recusa a ir, porque estava fazendo uma festa. E aí o que o rei faz? Fica muito furioso. Os conselheiros do rei, fala para ele, eu acho melhor você criar uma lei aí, que a mulher que fizer isso, que ela seja presa, que ela seja mandada embora, porque o marido vai perder a autoridade sobre a esposa. E aí os conselheiros dão esse conselho ao rei. E o rei, o que ele faz? Ele cria essa lei, e que toda mulher que desobedecesse ao seu marido, como Vasti fez, fosse mandada embora, fosse tirada, fosse exilada, fosse excluída. E ele faz isso com Vasti. E aí, claro que, quando tudo que a Bíblia menciona, amados, tudo que acontece na palavra de Deus é propósito de Deus. Amém? Tudo. Pode estar errado. Deus confunde as coisas, mas para que lá na frente Ele venha trazer clareza a tudo e mostrar que foi necessário Ele confundir. Então tudo que acontece na palavra de Deus é propósito de Deus. Ele criou Adão e Eva, pecou. Acabou? Não. Quem veio? Jesus. Amém? Então, Adão e Eva foi criado o quê? Para não pecar, perfeito. O ser humano foi criado perfeito, mas pecou, errou. Então veio o mal, entrou tudo que é ruim. Mas o que Deus fez? Não, vou abandonar, acabou? Não, vou mandar meu filho. E por isso hoje nós estamos aqui, amados. Amém? Então esse rei que criou essa lei, Vasti foi expulsa do reinado, e aí os conselheiros, rei, manda cartas para todas as províncias, vamos animar o rei, que o rei está triste. A raiva passou, ele ficou tranquilo, mas ele está triste. Manda cartas para que as pessoas enviem moças virgens, para que o Senhor vai escolher a melhor que lhe couber, para ser a sua rainha. E a história é essa, Esther foi enviada. E aqui no versículo 19, ele diz isso, durante o tempo em que as moças estavam sendo transferidas para outro harém, Mordecai tinha sido nomeado pelo rei para ocupar um cargo no governo. Seguindo o conselho de Mordecai, Esther ainda não tinha dito a ninguém que era judia. Ela continuava a obedecer a Mordecai, como tinha feito nos tempos de menina, quando ele a estava criando. Conselho. Segundo o conselho de Mordecai. Então, Mordecai aconselhou Esther. Esther, não fala para ninguém que você é judia. E por que isso, amados? O povo judeu estava preso, exilado. Amados, o diabo é o maior inimigo nosso, é o nosso inimigo. Não são pessoas. É o diabo, é o nosso adversário, é o nosso inimigo. E o povo que ele mais odeia na face da terra são os cristãos e, claro, vamos começar primeiro, são os judeus e os cristãos. Porque o povo judeu foi escolhido por Deus. Nós fomos adquiridos como filhos através de Jesus. Amém? Então o povo judeu ele é odiado em todo o mundo, na face da terra, até hoje. Até hoje, amado. E aqui não era diferente. Então Mordecai dá o conselho: filha, não diga que você é judia. Porque ele sabia que no momento que ela falasse isso, o rei e os conselheiros do rei e autoridades iam dizer: você vai se casar com uma judia? Não. Esse povo não presta, esse povo é isso, é aquilo. E não ia acontecer. Então ele dá esse conselho sábio a ela. Mas o incrível dessa história é que ele dá esse conselho para ela não falar. Mas o rei e as autoridades sabiam que existia o povo judeu, o povo hebreu, o povo israelense. E Mordecai, ele
através desse conselho que ele dá a Esther, o que ela faz? Ela aceita esse conselho, segue o conselho e não fala para ninguém. Ela se mantém em sigilo absoluto. E essa é a questão, amados. Nós temos recebido conselhos através desse altar, através de vários homens e mulheres de Deus, e que ao invés de mantermos em sigilo, para quem nós temos falado? Porque quando você recebe uma palavra, recebe um conselho, e você vai comentar com alguém desse conselho que você recebeu, essa pessoa ela pode virar para você, não é bem assim, igual tem acontecido, né, desde o Jardim do Éden. Não é bem assim. Não tem nada a ver. E aí você, através disso que essa pessoa falou, o conselho que você recebeu, você já põe em dúvida. Imagine se Esther tivesse colocado em dúvida esse conselho de Mordecai. Não é para me falar? Mas por quê? Não, vou falar para mim, para as pessoas que estiverem junto a mim, eu confio. Porque, afinal de contas, foi colocado servas para servir a Esther. Eu confio, eu vou falar para minhas servas. Mas ela seguiu esse conselho, amor. E quando a gente deixa de seguir um conselho ou comenta com alguém, essa pessoa vai acabar falando coisas que vai nos colocar em dúvida. Pô, será que é verdade isso mesmo? Não é bem assim, né? E aí aquele conselho que você recebeu, você acaba não seguindo. Mas para a felicidade de todo o povo judeu, Esther seguiu. Capítulo 4, versículo 8. Nessas alturas desse reinado, Ramã, que era uma das autoridades que o rei tinha constituído, ele começou a atacar o povo judeu. Por que atacar? Porque o rei estabeleceu uma ordem. Toda vez que Ramã, que era o segundo, né, abaixo dele, passasse, as pessoas tinham que se dobrar a Ramã, dobrar o joelho a Ramã, como autoridade. E Mordecai não fazia isso, e os judeus não faziam isso. Único Deus, única pessoa, único ser nesse mundo, na face da terra, em todos os cantos do mundo, que nós temos que dobrar é o Senhor Jesus. E o judeu, ele não se dobra a ninguém. Ora, tivemos a palavra agora, né? A estátua de Nabucodonosor. Não é isso? Quem foi promovido aí? O pastor, ele sempre fala, né? Fala para o seu irmão. E a pastora, você vai ser promovido, você vai ser abençoado, você é homem de Deus, né? Ele sempre fala isso. Eu virei para um irmão e falei assim, amanhã, isso foi quarta, a pregação foi quarta, né? Na quinta, eu falei assim, amanhã você vai ser promovido. Falei para um irmão aqui da igreja, que era um negócio que ele estava fazendo. Porque promoção, você pensa assim, por exemplo, eu sou militar, vou ser promovido. Sou subtenente, vou virar tenente. Sou tenente, vou virar capitão. E por aí afora. Você é um funcionário de uma loja, você vai ser promovido a gerente. Mas tem coisas na sua vida, negócios, por exemplo, você quer ver uma coisa? Quer ver uma promoção maravilhosa? Quem tem filhos que não estão na presença do Senhor aqui? Você não quer o seu filho na presença do Senhor, a sua filha? É uma promoção, amados. Quando seu filho e sua filha entregou a vida para Jesus, foi através dessa palavra que você recebeu e com fé, você guardou, você profetizou, você seguiu, porque foi um conselho e um bom conselho, e o seu filho voltou para Jesus, o seu filho se converteu, amém? Filhos que têm pais, que não estão na presença. Promoção, amado. Promoção não é somente um cargo, amados. Promoção é tudo aquilo de bom que vem para a sua vida. Amém? Estou pegando o gancho da pastora, estava lá a estátua de Nabucodonosor. Os meninos lá se renderam, se curvaram. Foram só eles que não se curvaram, judeus. O restante tudo se curvou. Porque não tinha só eles de judeu lá.
na Babilônia, não, amados. Estava cheio. E a maioria se curvou. E eles não se curvaram. Então seguiu o bom conselho que foi dado. Então o judeu, ele não se curva a nada, a homem nenhum. Agora, quantos de nós que somos cristãos e dizemos, sou cristão, e temos se curvado às coisas lá de fora, às coisas desse mundo? Porque o que é se curvar, amados? Não é somente se ajoelhar e... Não, é você fazer aquilo que está acontecendo lá fora. Não, eu vou fazer a mesma coisa. É você estar na internet e curtir algo que não é para curtir, porque não é de Deus, porque não está agradando ao Senhor, e você está curtindo. Isso é se curvar às coisas lá de fora. Quando a gente coloca em primeiro lugar as coisas desse mundo e não as coisas de Deus, eu estou me curvando a esse mundo. A estátua de Nabucodonosor, ao Egito, eu estou me curvando. E o judeu não se curvava. E aí as pessoas viram isso, que quando Ramã passava, Mordecai não se curvava a ele. E aí foi e perguntou, Mordecai, por que você não se curva a Ramã? Ele está passando, ele é autoridade, você tem que se curvar. Não me curva a alguém. Mas por quê? Porque eu sou judeu. Pronto, já era. Quando ele falou isso, aí os fofoqueiros, né? Não foi o anjo fofoqueiro, que o pastor brincou, é claro, que não existe. O anjo não é fofoqueiro, fofoqueiro é do capeta. Então você que não entendeu isso, em nome de Jesus, o pastor brincou, foi uma coisa... porque a pessoa, o pastor falou que o anjo é fofoqueiro. Não existe isso, amados. Ele brincou. Então assim, agora tem homens fofoqueiros, tem mulheres fofoqueiras, pior, né? Homem, ai Jesus. E esses homens lá foram contar para Ramã, Mordecai não se curva, sabe porque ele é judeu. Ele disse que só se curva ao Deus dele, a mais ninguém. Ah, é? Vou pegar ele. E aí foi criado o quê? O que Ramã fez? Orquestrou um plano para que todo judeu fosse morto. E foi até o rei, pediu que o rei fizesse um decreto, uma ordem, uma lei. E o rei acabou indo e foi criada essa lei. E todo judeu ia ser morto, ia ser exterminado. Só que Esther, uma mulher sábia, seguiu o conselho de Mordecai. E ela não falou que era judia. Vamos lá. 4:8, Esther 4:8 diz assim, Mordecai entregou a Hadaque uma cópia do decreto que havia sido lido por toda a cidade de Suzã, ordenando que os judeus fossem mortos. E Mordecai pediu a Hadaque que levasse a cópia a Esther, explicasse tudo direito e pedisse a ela que fosse falar com o rei e insistisse que ele tivesse piedade do povo dela. Hadaque fez o que Mordecai tinha pedido. E Esther mandou a Hadaque entregar a seguinte resposta a Mordecai. É do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no palácio de dentro, pode entrar no pátio de dentro do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem para isso. A lei é esta: quem entrar sem licença do rei será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para essa pessoa. E já faz 1 mês que o rei não me manda chamar. Agora, que rei é esse? É um mês sem chamar a rainha? Meu Deus. Deus está falando com alguém aí? Ei, Jesus. Eu fiquei 45 dias, né, irmão? Mas eu fui obrigado a ficar, tá? Porque o mozinho tinha feito uma cirurgia. Agora, ficar 30 dias, 1 mês, sem ver a rainha, não posso, rainha do meu lar. Quando recebeu a mensagem de Esther, olha aí, versículo 12. Quando recebeu a mensagem de Esther, Mordecai mandou o seguinte conselho para ela. Está escrito conselho? Não, mas eu quero que você fale. Mordecai mandou o seguinte
Está fraco. Mordecai mandou o seguinte para ela: não pense que por morar no palácio, só você entre todos os judeus escapará da morte. Ó. Ela disse que não podia, porque ela ficou com medo. Que ela não podia, de fato, chegar diante do rei, a não ser que ele chamasse ela. Já tinha um mês que ele não chamava. Então ela ficou com medo. Eu não posso ir. E mandou esse recado para ele. Ele manda o conselho para ela: se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Olha que conselho maravilhoso. Apesar de toda a circunstância, do medo, de tudo que estava afligindo aquele povo, a Mordecai, ele não, agora é a hora. E lembra do conselho lá atrás que ele falou para ela não dizer que ela era judia. Não diga que você é judia para ninguém. Não faça isso. Ela seguiu esse conselho, não falou. E chegou o momento. Um momento em que, a princípio, ela não se recusa, mas ela diz, ela mostra para ele o seguinte: Mordecai, tio, pai, primo, o que eu faço? Existe essa lei aqui, eu não posso chegar diante dele. Se eu chegar, ele vai ter que... Mas já, como tinha acontecido com Vasti, que ela soube da história, ela ficou como? Porém, quando Mordecai deu esse conselho, olha o que Esther respondeu. Esther, versículo 15, Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam e não bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei, e se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Meu Deus. Amados, seguiu o conselho e era uma mulher sábia. Deus tinha colocado virtudes nessa mulher, mas era uma mulher que seguia aquilo que o seu tio, o seu primo, pai, o que a criou, seguia. E quantos filhos, quantos enteados não seguem um conselho do seu padrasto? Que de fato ele não é o seu padrasto, amado. Ele cuida de você com todo amor e carinho. Ele é seu pai. É um privilégio você ter 2 pais. E tem muitas pessoas, muitos filhos, filhas que estão sendo criados por pessoas e não seguem os conselhos daquela pessoa, porque continua com trauma, porque perdeu o pai, porque o pai abandonou, porque a mãe abandonou. Amados, em nome de Jesus Cristo, amados, você que já entregou a sua vida a Cristo, já foi batizado, acabou. Em nome de Jesus, acabou. Esquece esse trauma. Vira a chave. O Senhor está te dando um conselho nessa manhã, para que você tenha certeza que você é filho dEle. Você é a moradia dEle. O Espírito Santo habita em você. Então, se o Espírito Santo habita em mim, amados, acabou. Acabou toda a dor, todo o medo, toda a angústia, toda a tristeza, tudo aquilo do passado. Acabou, morreu. A partir de agora não importa. Ah, é meu padrasto, sim, mas é meu pai. Porque cuida de mim. Porque me aconselha. Amados, e filhos também. Talvez o seu pai, como eu já falei, não é convertido, mas você é o conselheiro dele. Qual o conselho que você tem dado à sua mãe e seu pai? Tem um monte de jovem aqui, amados. Essa igreja, a maioria é jovem. Toda ela é jovem, né? Que velho é o diabo, né? Amém? Todos nós somos jovens. Agora, em idade, a maioria é jovens. Mas jovem, o que você tem? Você tem sido exemplo para os seus pais? Daniel foi exemplo. Volto lá, ó, quarta-feira. Era jovem. Sadraque, Mesaque e Abednego eram jovens. Foram exemplos.
tem sido exemplo. Meu pai não se converte, minha mãe não se converte, meu padrasto não se converte, minha madrasta não se converte. Tem sido exemplo de filho. Você tem dado bons conselhos aos seus pais. Porque o bom conselheiro é aquele que conhece a palavra do Senhor, amados. Esse é o bom conselheiro. Amém ou não amém? Esther recebeu o bom conselho, praticou, e aquele povo, o povo judeu não foi exterminado. Por quê? Porque ela chegou diante do rei, e vocês conhecem a história, foi lá, preparou um banquete, aliás, 2 banquetes, e convidou ainda o inimigo para sentar na mesa, para sentar à mesa do banquete. O inimigo comeu, saboreou, e no final, o rei, né, já falei isso pro meu amor, né, mozinho, pede tudo o que você quiseres, porque o meu reino não é meu, é nosso. Amém ou não amém? Dá para você falar isso para sua esposa ou não? Dá ou não dá? Será que você pode falar para sua esposa, para o seu marido aí, ó? Amados, nós precisamos, amados, seguir os bons conselhos. Quando você segue os bons conselhos, direção. Por que são bons conselhos? São direção, são ensinamentos, são instruções que nós recebemos e que precisamos seguir, amados. E ir em frente. E isso tem que ser exemplo. E a rainha Esther era um exemplo de mulher. Não foi à toa que o rei quis tê-la como rainha. Não foi à toa. Porque ela tinha virtudes. Virtudes de quê? De Deus, do Espírito Santo. Era a virtude de Esther. E ela entrou na presença dele, e ele aceitou. Ela falou no banquete, reuniu e falou que era judia. Ó, tem um inimigo que quer exterminar o meu povo. O seu povo? Como assim é? Eu sou judia, meu povo judeu. Ele quer me... Mas quem é essa pessoa? Porque ele já tinha dito, né, ela, que peça o que quiseres, porque metade, ele falou metade, né? Metade do reino dele era dela. Mas nós, como cristãos, não é metade, né, mano? Metade do seu reino não vale. O negócio é esse. Metade é da minha esposa. Não, é nosso. Não é mais meu, não é mais minha. Agora é tudo nosso, é nosso. Amém ou não amém? E aí ela fala isso para o rei, que era judia, o povo ia ser exterminado. Ele pergunta, quem é essa pessoa? Ramã, o nosso inimigo. E aí ele estendeu o cetro, aí ele abençoou Esther, aí ele falou, não, nada disso. Ele ficou furioso. Você conhece a história? Ramã foi enforcado, e aquele povo, ao contrário, ao invés de ser morto e exterminado, o rei mandou cartas em todas as províncias para que aquele povo guerreasse contra o povo inimigo, e através de quê? Dos bons conselhos. Provérbios 19, 20 diz assim, ó. Provérbios 19, 20 na King James, por favor. King James, versão King James, diz assim, ó. Provérbios 19, 20. Presta bastante atenção aos sábios conselhos. Presta bastante atenção aos sábios conselhos. E recebe de coração a orientação. Assim alcançarás a sabedoria. Se nós seguirmos, se nós prestarmos atenção, se nós recebemos de todo o coração, se nós, de fato, de direito, com verdade, com lealdade, com fidelidade, recebemos essa palavra de bons conselhos, certamente vamos alcançar sabedoria. E através dessa sabedoria, nós nos tornaremos conselheiros. Iremos dar conselhos. Talvez você está aqui ainda não... Pô, pastor, mas eu não consigo dar bom conselho, não sei o que falar, não sei o que dizer. Mas será que você tem seguido os conselhos que saem desse altar? Os bons conselhos? Será? Essa é a grande questão. E não tem segredo nisso, amados, não tem dificuldade. Toda palavra que é ministrada aqui é simples. Não é difícil a gente entender. Você entende a palavra é ministrada de uma forma simples
e humilde, assim como Jesus é simples e humilde, que nós devemos ser. Então nós, quando ministramos a palavra, nós ministramos de uma forma tão que dá para todos entenderem. Crianças que sentam aqui, ó, entendem. Então, amados, que nessa manhã você receba essa palavra no seu coração, porque nós precisamos seguir esses bons conselhos. Já estou finalizando, pode subir o pessoal do louvor. Já estou finalizando. Oh, Jesus. Número 3. Número 3, conselhos que jamais podemos deixar de seguir. Conselhos que jamais podemos deixar de seguir. Conselhos que jamais podemos deixar de seguir. Número 3. Conselhos que jamais podemos deixar de seguir. Como eu disse, amados, só quem dá bons conselhos é quem é um bom conselheiro. Não existe bons conselhos sem aquela pessoa que te deu esse conselho é um bom conselheiro. Porque ele pode até te dar um bom conselho. Ele não é um bom conselheiro, mas ele deu um bom conselho. Mas lá nas frente você vai ver que aquela pessoa não era um bom conselheiro, porque vai ter outros conselhos que precisam ser dados, que ele não vai te dar com sabedoria, vão dar conselhos errados. E o bom conselheiro, ele só dá bons conselhos, amados. Pode ter certeza. Ó, teu casamento pode estar do jeito que for. Eu não posso nunca dizer para você, divorcia. Nunca. Essa decisão precisa ser do casal, não do conselheiro. Eu vou te aconselhar a lutar, a prosseguir. Filho, jovem, está difícil, vai abandonar tudo? Não abandona. Eu jamais vou dizer, não, eu estou estudando, eu não estou conseguindo mais vir ao culto, a célula, se esforça. Eu vou dar esse conselho para você. Não deixe de vir, se esforça. Muda, chega no final. Eu chegava no final do culto, quando eu estava em outra igreja e trabalhava, na bênção final. Mas Deus vinha o meu esforço. Talvez você não tenha ido para a célula, não tenha vindo aos cultos, porque tem chegado tarde. Mas está tarde. Não, filho, vem. Vem. E se você chegar aqui e acabou tudo, pode me procurar, que eu vou orar pela sua vida. Vou te abençoar em nome de Jesus. Amém? Pode procurar o pastor Jorge, pastor Castro, pastor Alexandre, Tiago, Fabrício. Pode procurar os homens e as mulheres de Deus desse local, os conselheiros e as conselheiras desse lugar, que ele vai te atender e vai te abençoar. E Deus vai ver o seu esforço. Então, amados, por que eu estou falando isso? Porque um bom conselheiro é esse, que no momento que você procura, eu vou te atender. Eu posso não te atender naquele momento, eu posso, espera um pouquinho, porque eu estou fazendo algo, ou outros pastores, outros líderes, mas ele vai te atender. Porque se isso não acontecer, se a pessoa disser não e não atender, por que o pastor sai daqui tarde da noite, dia de quarta-feira? O culto já termina 10h30, 11 horas. E ele sai daqui meia-noite, 1h da manhã, às vezes 2. Porque tem pessoas que precisam ser atendidas naquele momento. E tem que atender, filho. Eu também já saí daqui. Pastor Jorge também. Nós já saímos daqui tarde atendendo pessoas. Esse é um bom conselheiro. E não existe conselheiro melhor e maior, né? Isaías 9:6. Isaías 9:6. Oh, aleluia! Isaías 9:6 diz assim, ó. Volta lá para a NTLH, por favor. Hoje eu estou mudando aí, né? Isaías 9:6. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Nós temos um conselheiro maravilhoso. Se for para o Senhor, aplauda mais forte.
Oh, Jesus! Existe conselheiro melhor do que esse? Não, amados. E talvez você espere que nós, pastores e líderes, homens de Deus, mulheres de Deus, te aconselhe. E quando a gente não faz, você se decepciona. Mas existe um conselheiro que está dentro de você, que está dentro de nós, amados, que está acessível. O véu se rasgou. Eu não estou dizendo para você não nos procurar. Nos procure a hora que for. Ligue a hora que for. Não tem problema com isso. Nós iremos te atender com todo amor e carinho. E se não fizermos isso, precisamos nos arrepender e pedir perdão. Não estou dizendo aqui que eu nunca vou errar, que eu sou infalível. Eu fiz um vídeo aí, botei assim: pela primeira vez estou fazendo um retorno, agora ninguém vai fazer bandalha. Tem alguém fazendo bandalha ainda? Ei, Jesus, tem aqui? O retorno aqui? Tem? Tem mais não, né? Ô, glória! Aí falaram assim: vai santo, não peca, não erra. E eu sou o pior de todos os homens. Eu, César Lourenço de Souza, sou o pior de todos os homens da face dessa terra. E sempre me arrependo e peço perdão a quem ofendo e magoo. Se tem alguém aqui que eu já ofendi e magoei, me perdoe em nome de Jesus. Isso não é da boca para fora, é do coração. Mas nós temos um conselheiro, um Deus poderoso, um Deus forte, príncipe da paz. E ele deu vários conselhos, várias instruções, vários ensinamentos. Vários, está repleto. E ele nunca falhou. Ele nunca errou. Ele nunca vai falhar. Ele nunca vai errar. Porque Ele é o Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida. Esse nunca erra e nunca falha. Esse é o melhor conselheiro que nós podemos ter, amados. E Ele deu vários conselhos durante a sua trajetória na terra, e estão todos eles registrados na palavra do Senhor. E eu quero citar algum deles. Vamos lá, Marcos, e para mim esse aqui é um dos principais conselhos que o Senhor deu. É o principal, um dos principais, tá? Todos os conselhos foram maravilhosos. Mas se esse conselho que Jesus deu, porque você pode dizer para mim assim: pastor, não foi conselho não, foi uma instrução, foi um ensinamento. Conselho, amados, é semelhante à instrução e ensinamento. Bons conselhos, bota o fly. Bons conselhos, é semelhante a ensinamentos e instruções. Porque Jesus deu as instruções, deu ensinamentos. Ensinamentos o quê? Bons. E conselhos bons. E esse aqui para mim é maravilhoso. E é o que nós precisamos de fato entender e praticar como cristão. Marcos 16:15. Marcos 16:15. NVT. Oh, glória. Mudei. Aí, pastorzão, tua versão. Jesus lhes disse. NVT. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso, não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados.
Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais, maravilhas e feitos. E isso acontece até hoje, amados. Simples assim. Simples. Conselhos, orientações, instruções, ensinamentos que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos. E os seus discípulos passaram adiante. E hoje estamos aqui, amados. E nós, como cristãos, precisamos levar isso adiante, amados. Precisamos ensinar, precisamos instruir, precisamos aconselhar. Talvez você não, pastor, mas não tenho oportunidade de aconselhar. Você pode dizer assim. Não, filho, pode ter certeza. Se você está pensando assim, ou falando isso, Deus vai te dar uma oportunidade ainda hoje. Mas seja verdadeiro. Porque talvez Ele tenha te dado e você não tenha praticado. Porque o medo de falar coisas erradas, de aconselhar errado, isso é normal, amados, você ter. Mas você tem que enfrentar esse medo. Esther teve medo? Teve medo. Mordecai estava com medo, mas orientou, aconselhou, e ela foi lá e fez. E foi bem sucedida. O problema é que a gente fica com medo e se acovarda. A gente desiste, a gente olha para trás, a gente sai da presença, sai do caminho. Quantos daqui já foram conselheiros maravilhosos? Eu não sei como está a vida de cada um de vocês, eu conheço alguns, mas eu não conheço todos que estão aqui. E olha que ainda vem mais gente à noite. Você que está nos visitando, eu não sei a sua história, eu não conheço você. Mas talvez você já foi um bom conselheiro. Talvez você já foi aconselhado e não seguiu esse conselho. E hoje está afastado da presença do Senhor. Pessoas que estão afastadas dentro da igreja. Estão na igreja, vem para o culto, glória a Deus, aleluia. Mas está afastado da presença. Já não estão mais fazendo a vontade do Senhor. Mas por quê? Se você tem um conselheiro maravilhoso, Ele não te abandonou. Ele está com você. Ele está conosco. Ele vive dentro de nós. Você consegue imaginar isso, pensar que um Deus tão grandioso, que através do Espírito Santo de Deus habita dentro de nós? Não desista. Persista. Continue. Você que desistiu, saiu, largou, volte para a presença. Volte, peça a Ele, Ele vai te capacitar, Ele vai te tornar um conselheiro maravilhoso também, um conselheiro que vai seguir aquilo que Ele aconselhou, todos os ensinamentos, todas as instruções que Ele ensinou, e a Bíblia está aí para isso, amados. Então, se você, mesmo está aqui, você está aqui, faz parte da comunidade, mas você está chateado, está magoado, por algum motivo, tire essa mágoa, tire. Tenha certeza de uma coisa, você pode olhar para mim e não gostar do meu jeito de falar, meu jeito de agir, na forma que eu falo, que eu ajo, de repente sou muito grosso, sou muito áspero, mas não olhe para mim, olhe para Ele. Olhe para Ele. Ele não é assim com você. Não é. Ele te ama e Ele quer o melhor para você. Ele quer o melhor para nós. Mas siga os conselhos dessa palavra. Siga os conselhos. Siga aquilo que Salomão fez no início de bom. Siga aquilo que Esther fez, extraordinário. E siga aquilo que Jesus sempre fez, sempre fará, extraordinário na nossa vida. Oh, aleluia. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem, aconselhem, exortem, instruam esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Será que se pode aplaudir, glorificar, exaltar a esse Deus? Oh!